Bom dia, meus queridos. Hoje daremos início ao capítulo 11 sobre árabes. Bom, os povos árabes, eles formaram aí um império a partir do século 7. Antes disso, eles viviam em tribos nômades dispersas aí pela Península Arábica. Por apresentar condições climáticas pouco favoráveis, essa região ela não despertou muito interesse de povos invasores. Como vocês podem ver bem aí na imagem de abertura, o tipo de atividade econômica que eles realizavam, né? As caravanas atravessavam os desertos e promoviam aí o comércio entre diferentes pontos da Ásia e da África. A Arábia, ela está localizada no atual Oriente Médio. A parte norte é formada por desertos que protegeram essa área da invasão de outros povos por muitos séculos. Ela é banhada pelo mar Mediterrâneo, por onde desde a antiguidade eram comuns os contatos comerciais e culturais com os povos europeus. Além do Mediterrâneo, a Península Arábica também é banhada pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico. A Península Arábica, como vocês podem ver aí no mapa, na atualidade ela é formada pelos seguintes países: Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e partes do território do Iraque e da Jordânia. Na Península Arábica existem diversos oásis. Esses lugares abrigavam grupos nômades que viviam, alguns ainda até vivem no deserto, conhecidos aí como beduínos. Na parte sul da Arábia existem cidades que desde o início do século VI concentraram aglomerações comerciais e desses locais saíam caravanas que ligavam aí a Península Arábica ao Mediterrâneo e ao Ocidente. Foi nessa região que surgiram as cidades de Meca e Atreb, atual Medina. Como vocês podem ver bem aí, um oásis é uma pequena região localizada no deserto que conta com água e algum tipo de vegetação. Na Península Arábica, vários oásis deram origem às cidades, pois eram os únicos locais nos quais era possível cultivar alimentos. Os beduínos viviam da criação de camelos, carneiros ou cabras. Alguns grupos eram sedentários, moravam em aldeias, praticavam agricultura ao redor dos oásis ou trabalhavam como comerciantes e artesãos em pequenos vilarejos. Eles se organizavam em clãs que muitas vezes se uniam e formavam tribos comandadas aí por um chefe, líder, auxiliado aí por um conselho formado pelos homens mais velhos do grupo. Na atualidade, os grupos de beduínos ainda vivem no Oriente Médio e no norte da África. A criação de camelos e dromedários, que era importante nesses locais, porque esses animais eles possibilitavam aí o deslocamento por todo o deserto a uma velocidade considerável. Além disso, como conseguem ficar longos períodos sem beber água e são resistentes às condições adversas do deserto, eles serviam para transportar mercadorias e pessoas. Também eram fonte de leite e carne em tempos de escassez. Os árabes eles eram descritos em textos antigos como filhos do Oriente ou moradores do deserto. A palavra árabe, ela expressava um modo de vida ligado ao deserto. Ser árabe no mundo antigo era ser beduíno, ou seja, um pastor nômade de camelos. A língua falada por esse grupo era o aramaico. Pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, de modo que as leis e os costumes e as histórias de cada tribo eram transmitidas oralmente. Durante o século VI e o início do século VII, ocorreram aí guerras entre os impérios bizantinos e sassânida. Por esse motivo, muitos pastores árabes nômades se mudaram para a região do Crescente Fértil e com essa mudança os árabes que ficaram na Península Arábica passaram a organizar caravanas para transportar mercadorias até aquela região.
a fim de abastecer seus familiares que haviam se deslocado para lá e a população que vivia nos domínios do Império Sassanida. Durante as viagens, eles começaram a interagir com outros povos, como cristãos e judeus. As principais rotas comerciais eram a norte e sul, que ligava o Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico, e a leste-oeste, que ligava a Mesopotâmia ao leste da África. Essas duas rotas elas passavam pela Península Arábica, especialmente pela cidade de Meca. Os produtos comercializados ao sul da península eram bastante procurados pelos povos da antiguidade: mirra e olíbano, que é produtos utilizados aí para fazer incenso, perfumes e óleos de ungir, usados aí pelos sacerdotes hebreus. E a religiosidade dos árabes era bastante diversificada. Cada tribo e, por vezes, cada família cultuava divindades diferentes. As divindades das tribos estavam representadas na Kaaba, o mais importante dos santuários árabes. Na Kaaba está guardada a Pedra Negra, que de acordo com a crença deles, foi enviada do céu, muito branca, mas de tanto absorver os pecados da humanidade, escureceu. As tribos nômades que falavam diversos dialetos relativamente compreensíveis entre si, faziam peregrinações a Meca para cultuar seus deuses. E essa prática, somada às atividades comerciais ali desenvolvidas, fez de Meca um importante centro religioso e econômico da Península Arábica. A Pedra Negra provavelmente seja um meteorito que caiu na Terra. Essa rocha foi mantida em Meca, na Arábia Saudita, abrigada em uma construção cúbica na Grande Mesquita e é guardada até hoje. Então, a Meca é considerada uma cidade religiosa e econômica mais importante da Península Arábica, né? Mohammed e a unificação da Arábia. As pregações religiosas iniciadas aí por Mohammed no século VII propiciaram a união dos diversos povos que viviam na Península Arábica. Na cidade de Meca, que havia prosperado como centro comercial e religioso, Mohammed ele pregava a submissão à vontade de Alá, reconhecido aí como único Deus. Mohammed nasceu em Meca por volta do ano de 570. Sua família pertencia ao clã Hashemita, integrante da tribo dos Coraíxitas, e não tinha muitas posses. Com a morte do pai e da mãe, quando ele tinha 5 anos, Mohammed foi entregue a um tio, proprietário de caravanas que atravessava os desertos da Arábia, e posteriormente, como um homem de confiança do tio, ele passou a comandar grandes caravanas e possibilitou ao jovem entrar em contato com muitos povos e religiões, alguns monoteístas como o cristianismo e o judaísmo. Aos 25 anos, Mohammed se casou com uma rica comerciante chamada Khadija, e eles permaneceram juntos até a morte dela. Embora fosse permitida a poligamia, que é a condição em que uma pessoa pode ter uma união conjugal com várias outras pessoas, enquanto Khadija era viva, Mohammed só teve ela como esposa. Após a morte dela, teve outros casamentos, a maioria para selar acordos. Quando Mohammed tinha 40 anos, afirmou ter tido visões do anjo Gabriel, o qual lhe ordenou que pregasse a crença em um único Deus, Alá. Os familiares de Mohammed se converteram e alguns comerciantes conhecidos divulgaram sua ideia pela península. Com o tempo, muitas pessoas de Meca passaram a segui-lo, o que lhe deu força política. O que Mohammed pregava era algo inédito para os árabes. Além da crença em Alá, a nova religião propunha unir todos pela mesma fé, sob a liderança do profeta. As tribos viviam em guerra por territórios e por vingança, e sua união significaria a pacificação da Península Arábica. Mohammed acreditava ser o profeta de Deus, por isso ele passou a pregar a nova crença aos beduínos,
convidando-os a abandonar os deuses locais e reconhecer Alá como o único Deus e submeter-se à sua vontade, respeitando os mandamentos que lhes tinha sido revelado. Os seguidores do profeta passaram aí a ser conhecidos como muçulmanos, entregues ao Islã, islamitas ou maometanos. As ideias de Muhammad provocaram aí mudanças no modo de viver dos árabes, gerando aí no início a resistência dos ricos mercadores de Meca, que passaram a perseguir o profeta, e essas pessoas temiam que uma religião monoteísta afastasse os peregrinos da Caaba e prejudicasse seus negócios. Em virtude dessa situação, Muhammad e seus seguidores se deslocaram de Meca para Yatreb, atual Medina. Essa mudança, conhecida aí como Hegira, marcou aí o início da era islâmica e do calendário muçulmano. Em Yatreb, Muhammad se fortaleceu, tornando-se aí uma autoridade política e religiosa, e em 630, Muhammad conquistou Meca. 2 anos depois, faleceu em Medina, deixando como sucessor os califas, que eram os condutores dos crentes, e os povos que habitavam a Península Arábica estavam convertidos à fé islâmica e haviam criado um governo centralizado. A união desses povos aí promoveu uma grande expansão territorial. Aí vocês estão vendo como era a representação de Medina, né? O santuário sagrado em Medina. O islamismo, sobre o islamismo, Muhammad criou uma nova religião, que foi denominada islamismo. Foi criada por Muhammad. Com uma doutrina de fácil compreensão e, portanto, acessível a qualquer pessoa que quisesse se converter, a facilidade de entendimento pode explicar a rápida conversão dos povos árabes e, posteriormente, a expansão do islamismo. Após a morte dele, os califas continuaram a praticar o islamismo, apoiados aí nas palavras do Corão ou Alcorão, que é essa aí que vocês estão vendo, o livro sagrado do islamismo. Eles estenderam o domínio árabe por muitos lugares. De acordo com o livro sagrado, os adeptos do Islã têm por obrigação as seguintes práticas: profissão de fé, que é reconhecer Alá como único Deus e Muhammad como seu profeta; prece ritual, que é orar 5 vezes ao dia em direção a Meca; jejum do Ramadã, que é jejuar durante o mês de Ramadã, o 9º do calendário muçulmano, considerado o mês da revelação; caridade, que é doar parte da riqueza a muçulmanos que estejam em dificuldade; peregrinação, que é viajar até Meca pelo menos uma vez na vida e dar 7 voltas em torno da Caaba, onde se encontra a Pedra Negra. Essas são o que o livro sagrado diz que tem que se fazer como obrigação. Além de praticar as 5 obrigações, os muçulmanos eles devem realizar preces individuais, perdoar seus irmãos, abster-se de carne de porco e de bebidas alcoólicas e purificar-se com abluções, lavar seu rosto, pés e mãos antes de qualquer oração. A religião islâmica ela é monoteísta, baseada na crença em Alá, que significa Deus, no idioma árabe. No islamismo, acredita-se em um julgamento final, quando as almas serão salvas ou condenadas por Alá, passando a eternidade no paraíso ou no inferno. O culto a imagens ou ídolos é proibido, motivo pelo qual as representações de Muhammad, Alá, anjos ou profetas são raras. Na religião islâmica, a higiene pessoal ela tem o sentido de purificação. Antes de rezar, os fiéis devem lavar as mãos, os pés e o rosto. Esse ato aí é chamado de ablução. Para os muçulmanos, o Alcorão é a fonte que indica a vontade de Alá. Por isso, eles organizam sua vida de acordo com as ideias desse livro aí. Alcorão ou Corão, né, como é chamado.
Bom, gente, hoje ficaremos por aqui. Eu quero que vocês respondam para mim as atividades de interpretação de texto da página 35 e da página 39. Aí na próxima aula a gente dá continuidade ao restante do assunto, tá? Bons estudos!